Queria que você falasse mais um pouquinho do seu sistema 1, sistema 2, o rápido e devagar, só para o pessoal entender um pouquinho melhor do que nós estamos falando. Eu vou tentar falar algumas coisas que vêm tão frescas aqui, né? Que inclusive é um bias, né? O availability bias. É um bom exemplo, já dá o É, viés da disponibilidade. mas tem toda essa característica que você falou, é da natureza humana, né? Tipo assim, é meio nosso hardware, ele já está meio que assim, né? Acho que tem um fator super forte aí de escassez de recursos aí no passado, de energia mesmo, né? Então, a forma de a gente processar rápido a informação, ela é através de um sistema desse tipo que a Julia explicou muito bem aí no início do episódio, que é um livro que ficou bem famoso aí, eu acho que 2011, né? O Think Fast and Slow, do Kahneman, e eu esqueci o outro autor aqui, mas eles... Tversky, né? Tversky. Vocês falam assim, mas eu amo Tversky. É difícil de falar. Também não sei como é que falam. Mas, e aí eles consolidaram meio que esse conceito do sistema 1 e sistema 2, né? Sendo o sistema 1 esse sistema mais automático, que precisa de menos energia, né? Baseado em reconhecimento de padrões, que nos foi útil durante muito tempo, né? E talvez num contexto mais atual, que não tem tanta essa questão da escassez presente, talvez se a gente não tivesse, se operasse mais com o sistema 2, gastando mais energia, talvez fosse melhor, né? O ponto é que a gente, né, o impacto emocional que a gente tem, as emoções, elas acabam gerando triggers, né, do sistema 1. Então, a gente acaba tomando muitas decisões que são baseadas totalmente em bias né, em triggers emocionais, do que, na verdade, decisões mais racionais, né? Foi legal, a Sofia colocou esse do Cognitive Bias aí, ele, se eu não me engano, né, eu já li alguns artigos sobre isso, eu não tenho quase certeza, a gente pode depois colocar os links aí dos referências no episódio, mas se eu não me engano, ele é o bias número 1, né? Ele é quase como se fosse um bias que é meio que um bias... Confirmation bias, né? Que você falou, o confirmation bias, né? Viés da O confirmação. confirmation bias, viés da confirmação. E ele, inclusive, ele virou quase que um problema hoje em dia mundial, assim, por causa de redes sociais. Você vê que discussão política, por exemplo, hoje em dia é quase impossível você ter, porque é totalmente orientado a viés da confirmação, então você não tem nem como discutir uma coisa. Se você fala uma coisa, não existe nenhuma análise em relação àquilo ali. Rapidamente, as pessoas tendem a ativar um dos bias ali, então você não tem uma discussão sobre problemas, você tem uma discussão muito mais baseada em posição e baseada em viés da confirmação. E está presente em tudo, eu não vou lembrar todos, mas acho que dentre os 6, se eu não me engano, os 6 principais, eu acho que tem a parte de ancoragem, né, que normalmente se você está exposto a alguma natureza de grandeza de algum número, você acaba meio que replicando a decisão em função daquilo, tipo assim, você vai fazer uma compra ali, por exemplo, se antes ali você viu um número maior, você simplesmente acha, se o vendedor te falar aquele número, você tende a não achar que está caro, sendo que, na verdade, se você fizer uma análise comparativa, talvez seja caro, né? Eu não vou lembrar dos outros não, mas alguns comuns, assim, são o availability bias, que eu falei aqui, que você tende a tomar decisões onde a informação está muito fresca na sua memória, né? Do tipo assim, você está viajando lá para a praia e de repente você vê uma notícia de tubarão e por mais que alguém te fale que não tem tubarão na praia, você fica meio que pensando em tubarão e com medo de tubarão. Então, tá no que a gente pode explorar aqui também ao longo desse episódio, né, do design, tem muito, por exemplo, a parte de você ser mais orientado a dados é exatamente você usar o sistema 2 para compensar o sistema 1, porque, por exemplo, tem um viés muito intenso de autoridade, né? Você tem até um nome legal para ele, o HIPO, né? O Highest Paid Person Opinion, alguma coisa assim, tipo, se a pessoa que tem um cargo mais alto na sala, se ela fala alguma coisa, acaba virando meio que a decisão do... Mas, assim, não vou ficar explorando muito, não, porque eu acho que tem muita coisa legal para explorar no episódio. Então, Júlio, baseado na sua experiência, e aí pensando nesse processo aí de design, né? De experiência, principalmente, que significa fazer alguma coisa com empatia total pelos usuários, mas envolve a descoberta, e obviamente que a empresa que está fazendo aquilo também tem os seus próprios insights sobre aquilo. Como é que você diz, quais são os vieses, quais exemplos concretos que a gente pode dar, sabe, nessas fases aí do design, de como esses vieses aparecem e como é que a gente pode combatê-los? Porque só um comentário, esses vieses são interessantes, né? Eu já vi analogias com tipo ilusão de ótica, né? Do tipo assim,
você tem certas ilusões de ótica, você não consegue evitá-las, né, assim, você vai olhar, o cara vai botar ilusão, você pode saber que você está tendo ilusão, mas você não consegue enxergar diferente, né. O viés O também, caso, assim. ô Schuster, Hã? o caso clássico que você está falando é do Miller-Lyer Illusion, tem duas retas que você tem nas extremidades, elas são do mesmo tamanho, exatamente do mesmo tamanho. Mas se você coloca as setas meio que viradas para fora ou para dentro, você percebe, é diferente, e o problema é o que você falou aí. Mesmo se alguém te avisar que aquilo ali é uma ilusão multilateral, você não consegue, você fica lá olhando, você continua achando que uma mais É, você maior que a outra, né? exatamente, o viés é isso, né. Agora, claro, sendo consciente dele, o Vinição dá uma pincelada, a gente pode talvez, botar o sistema 2 para funcionar, né, ser mais data driven e talvez trazer mais reflexão para a mesa, né. Mas sem avançar assim, ô Júlio, o que você diria sobre esses exemplos de algumas fases aí do design e como é que esses vieses podem, de fato, atrapalhar? Começando até pelo viés de confirmação que o pessoal já comentou, né, quando às vezes chegam a demanda inicial, né, de: "Olha, a gente está entendendo que existe esse problema", a gente já está recebendo ali do cliente, da pessoa que está demandando, um recorte do que a pessoa percebe. E corre o risco de, por a gente estar recebendo esse já recorte, né, do cenário, de a gente só tentar trabalhar com esse recorte. Então é muito importante que a gente tente extrapolar, pegar a visão de outras pessoas, para que a gente não fique com o ouvido seletivo para poder provar aquilo que já foi dito só, né, mas também conseguir extrapolar e às vezes até olhar e falar: "Não, mas isso daqui na verdade tá doendo, eu entendo que tá doendo, mas isso é um sintoma de outra coisa, não é exatamente esse ponto que você inicialmente tinha pensado em trabalhar que vai fazer sentido, né, para a gente poder seguir". Então é muito importante que a gente realmente faça um trabalho ativo, né, para poder evidenciar dados, para a gente conseguir conversar com pessoas com visões diferentes, e aí o design thinking ajuda muito nisso, né, que é justamente um processo cocriativo, centrado no ser humano. Então, a partir do momento em que a gente olha por diversas lentes, que a gente consegue olhar por diversos cenários, a gente vai conseguindo quebrar um pouquinho esse viés de confirmação. E outro também, que é importante que a gente consiga quebrar e que quando a gente está nessa fase inicial, né, que muitas vezes a gente está num grupo, querendo que o processo seja cocriativo, é também o viés da prova social, que é aquele de assim: "Ah, eu não concordo com o que está sendo dito, mas eu também não quero ser a pessoa chata que vai lá e vai falar que não é, porque vai fomentar uma discussão". Então, trazer as pessoas para perto, dizer a importância de ter aquele grupo, né, no caso de um workshop, independente do momento ali que está acontecendo, ou até de uma reunião no dia a dia mesmo, algum rito ou o próprio alinhamento com os clientes, é muito importante que as pessoas estejam confortáveis para que elas consigam se colocar, que elas consigam trazer a visão delas. Senão, é aquela coisa assim, né? Ah, não vou comentar, não quero ser a pessoa chata lá na frente. Isso cobra o preço, porque a gente realmente estava contando com aquela pessoa, trazendo a visão dela para poder contribuir com o Ô, Júlia, cenário. só um comentário, só para esse negócio é tão grave, né, digamos assim. Eu lembro de 2 exemplos que eu já li alguma vez na minha vida, né. Eu lembro sobre viés de confirmação, por exemplo, os caras pegavam uma mesma reportagem sobre um jogo de futebol americano e as torcidas diferentes interpretavam completamente diferente os fatos, justamente porque um tinha certeza que o time dele foi prejudicado, outro tinha certeza que o time dele era exatamente as mesmas informações, ou seja, o cara encontrava ali dentro o que ele queria, né. E aí, Exatamente. quando você fala, ou seja, isso no mundo prático significa que você mesmo inconscientemente vai procurar exatamente aquilo que você já sabe, e um jeito de você, não procurar o que você já sabe é aumentar a diversidade e encarar, né, outras realidades, né. E aí uma coisa que eu achei interessante você falar também, esse viés da prova social, também já vi exemplos assim. Tem um experimento aí famosíssimo, que o pessoal fica mostrando tamanhos de segmentos de reta diferente, e é cheio de ator na sala, e os caras ficam tudo apontando para os negócios errados tem gente que fica maluca não entendendo, mas começa a responder igual todo mundo, porque o cara fala assim, você fica assim: "Pô, eu não vou ser o diferente aqui", né, assim, a gente evoluiu e é muito duro, né, para um ser humano destoar do grupo que ele está, né. E aí eu acho interessante que isso mostra também como é importante o processo ser conduzido de uma forma tal que ele abra espaço para que não aconteça
esse tipo de situação, sabe, em que você seja colocado à prova, né. Como é que faz, por exemplo, Sofia, assim, como é que faz para conduzir o processo de forma a evitar esses 2 vieses, né? Como é que você quais exemplos que você, a Júlia poderiam dar? Acho que a melhor forma da gente mitigar esses vieses, vários, né, que a gente pode encontrar num contexto em que a gente tem várias pessoas diferentes interagindo, é da gente planejar nossas atividades, né, tendo eles, na nossa consciência. Então, a gente tem um workshop que a gente pode, colocar todo mundo em contato um com o outro, e pessoas que talvez no nosso cliente sejam de uma hierarquia mais alta dentro da empresa, então essas pessoas podem acabar inibindo que outras pessoas falem, então a gente pode mitigar isso propondo uma entrevista individual com algumas dessas pessoas, enfim, a gente tem no nosso arsenal de designers diversas ferramentas que a gente consegue articular para, no fim, conseguir um resultado que a gente seja o menos contaminado possível, talvez, né, por esses vieses. Então, tendo esse conhecimento sobre os vieses, a gente consegue planejar um processo que a gente acredite, né, que vai chegar naquele problema o mais puramente possível também.